A oficina em si se define como uma prestação de serviço. Claro que ela produz esclarecimentos. Ao produzir esclarecimentos, se caracteriza como uma escola. E uma escola nova, porque está sendo fundada, foi fundada há menos de 2 anos e está produzindo seus esclarecimentos, seus materiais e tudo mais, de estudo e esclarecimento. Bom, qual é o diferencial da oficina para as escolas antigas que fazem trabalhos similares? Primeiro, a oficina ela é experimental, ela não é bem filosófica, ela se funda sobre o que ela chama de ciência do óbvio. Ou seja, sobre tá mais para a ciência do que para a filosofia. Ela se funda sobre a metodologia científica. Nada do que não pode ser experimentado serve ao trabalho da oficina, porque o que ela propõe é que cada um comprove, co-experimente, então, ou até com teste, de testar também. Então, pegar o que foi passado pela oficina e pôr à prova, pôr em teste, para ver se funciona também para você. E funcionando, que você possa usar. Então, a oficina se fundamenta sobre o que ela chama de ciência do óbvio. Nada do que não é óbvio, explícito, serve ao trabalho da oficina. Isso é um diferencial. Então, tudo que ela fala deve ser experimental, comprovável e passível de prática universal, ou seja, de todos aqueles do gênero que ela está falando. Se ela está falando da experiência humana, então deve servir a todos os seres humanos. Claro que tem a particularidade de cada um, como a própria oficina explica, mas tem a generalidade da experiência humana. Então, por isso ela se funda na experiência do óbvio. Esse é um diferencial da oficina, está fundada na ciência do óbvio. Então ela é direta e óbvia, às vezes é ridículo ouvir o que tem para falar. Mas a ideia é essa, que a gente ouça e fala, nossa, mas é óbvio. Mas se a gente percebeu que era óbvio, mas não tinha ainda, é porque não estava. Então que se torne, né? O objetivo é que se torne óbvio. Eu acho que essa é a característica principal que diferencia a oficina das outras escolas. Uma outra característica que eu poderia citar aqui é que a oficina trabalha, principalmente no estudo da criação da realidade, com a ideia da unitrindade. Então, algumas escolas filosóficas se fundamentam num aspecto do ser, que é o aspecto da observação, de ser o observador, ser o experimentador, o ser um experimentador. Mas o ser tem mais 2 aspectos, que é o aspecto do realizador e o aspecto do idealizador. Então, quando a oficina trabalha com esses 3 aspectos, ela está dizendo que a gente não apenas experimenta a realidade, como a gente está criando, está idealizando a realidade que a gente está experimentando e realizando. Então a gente idealiza, realiza e experimenta a nossa própria experiência. Esse aspecto, isso torna o discurso da oficina completo, né? Ela engloba os 3 aspectos da experiência. Acaba com a questão de você estar tendo uma experiência aleatória, ocasional. A sua experiência ela não é aleatória nem ocasional. Quando a oficina explica a unitrindade, ela se torna perfeita dentro da criação que você está dando para si mesmo experimentar. Outra questão, entre outras escolas filosóficas, não vou citar nenhuma, mas a gente pode olhar e pode ver que algumas escolas se focaram mais sobre a questão do saber, outras se focaram, por exemplo, sobre a questão da felicidade, no sentido do prazer de viver e tal. Outras se focaram na questão do relacionamento, que é da política, né? Como um indivíduo se relaciona com o outro. Outras se focaram na questão da importância, do significado da experiência. Essas 4 que eu citei, na oficina é tratado
como uma coisa só, que é a experiência humana. São os 4 temas da experiência humana, são as 4 unicidades humanas. Cada ser humano é 4. Então, algumas escolas se focaram em um, ou em outro, em outro, em outro. A oficina trata das 4 questões que algumas escolas filosóficas trataram isoladamente. Não vou aprofundar em nada disso, porque vai sendo aprofundado cada estudo. Mas eu creio que deu uma visão, já deu uma visão geral do que diferencia a oficina das escolas similares antigas, ok? Então tá?